Uma das maiores dúvidas de quem pensa em migrar o monitoramento para a nuvem é: vou precisar trocar todas as minhas câmeras? E a resposta na maioria dos casos é não. O problema é que muita gente ainda avalia a compatibilidade com o VMS em nuvem olhando apenas para a marca da câmera. Mas na prática, esse nem costuma ser o fator mais importante. O que realmente define essa compatibilidade são os protocolos de transmissão, a compressão de vídeo e a infraestrutura de rede. Então neste vídeo você vai entender o que faz uma câmera ser compatível com a Monuvie, quando DVRs e NVRs podem ser integrados sem troca de hardware, qual a diferença entre RTSP, RTMP e P2P e quais erros de infraestrutura normalmente se transformam em gargalos operacionais nas centrais de monitoramento. Quando falamos em compatibilidade com o VMS em nuvem, estamos falando de capacidade de um equipamento transmitir vídeo de forma estável para a plataforma. Ou seja, a câmera, DVR ou NVR precisa conseguir enviar o vídeo sem gerar instabilidade, perda de gravação ou a necessidade de substituir todo o parque instalado. Isso importa porque define uma questão estratégica. Sua operação vai conseguir migrar para um modelo mais moderno de monitoramento ou vai continuar dependente de infraestrutura local, múltiplos sistemas e manutenção constante. Na prática, uma integração compatível significa centralização operacional, possibilidade de aplicar IA, escalabilidade, automação e redução da complexidade técnica. Mas para que tudo isso seja possível, existe um ponto importante. A compatibilidade não é definida apenas pela marca do equipamento. Ela depende principalmente de 3 fatores. Primeiro, o protocolo de transmissão. O dispositivo precisa suportar pelo menos um desses protocolos: RTSP, RTMP ou P2P. São eles que permitem a transmissão do vídeo para a plataforma. Segundo, a compressão de vídeo. A plataforma precisa conseguir interpretar corretamente o vídeo enviado pelo equipamento. Por isso, a plataforma precisa receber o vídeo com a compressão H264 para realizar a integração. Hoje, a maioria dos equipamentos profissionais já trabalha com esse padrão. E o terceiro fator é a infraestrutura de rede. E aqui está um ponto que muita gente ignora. Mesmo uma câmera homologada pode ficar instável se a banda de upload for insuficiente, houver CGNAT, o roteador estiver mal configurado ou houver alguma limitação na sua rede. Então, compatibilidade não significa apenas que a câmera funciona. É entender se a infraestrutura consegue sustentar uma transmissão contínua e estável. Falando agora sobre os métodos de integração, o RTSP é um protocolo mais tradicional do mercado de CFTV. É o método utilizado pela maioria das câmeras IPs, DVRs e NVRs. Aqui, a lógica funciona da seguinte forma: a plataforma busca o vídeo diretamente no equipamento. Nesse caso, a Monuvie faz uma solicitação ao equipamento e o equipamento responde enviando o vídeo em tempo real. Só que o RTSP exige alguns requisitos: IP público fixo ou TDNS, abertura de portas e configuração correta da rede. Ou seja, ele oferece bastante controle sobre a integração, mas exige uma infraestrutura mais estruturada. E tem um detalhe importante: se a operação estiver atrás de CGNAT, muito comum hoje em provedores de internet 4G e 5G, o RTSP simplesmente não funciona. Já no RTMP, a lógica é exatamente o oposto. Em vez da plataforma buscar o vídeo, é o próprio equipamento que envia o vídeo para a nuvem. Isso elimina vários problemas de infraestrutura. Com RTMP, não precisa de IP público fixo, não precisa de DNS, não precisa abrir portas em roteadores. Por isso, o RTMP se tornou uma alternativa extremamente prática para operações distribuídas e ambientes com rede mais restritiva, especialmente quando falamos de condomínios, múltiplos clientes, operações descentralizadas ou provedores de internet com CGNAT. Em outras palavras, o RTMP reduz muito a complexidade técnica da integração. O terceiro modelo é o P2P. Nesse caso, a comunicação acontece por meio da infraestrutura do próprio fabricante do equipamento. Ou seja, não precisa de IP público, não precisa abrir portas em roteadores e nem configuração avançada de rede. O P2P costuma ser usado principalmente quando o equipamento não suporta o RTMP. Então ele funciona como uma alternativa para integrar equipamentos sem necessidade de trocar hardware. Mas aqui existe outro ponto importante: o funcionamento depende do serviço P2P disponibilizado pelo fabricante. Agora, tem um erro que gera problema em praticamente toda operação que tenta migrar para a nuvem: avaliar compatibilidade olhando apenas para o equipamento. Porque na prática, o maior gargalo não costuma estar no equipamento, ele costuma estar na rede. Uma conexão com pouca banda de upload pode até funcionar com poucas câmeras, mas começa a gerar stream instável, câmeras offline, falhas de gravação e latência operacional. E isso vira um problema enorme para a central de monitoramento, porque o operador começa a alternar entre plataformas, perde padronização e não consegue escalar a operação de forma eficiente. Então, antes de migrar para a nuvem, a pergunta correta não é: minha câmera funciona? É: a infraestrutura está preparada para operar monitoramento contínuo em nuvem? Hoje, a Monuvie possui mais de 40 fabricantes homologados, entre eles Hikvision, Dahua, Intelbras, Axis,
Bosch, Motorola, Vivotech, TWG e Positivo. Mas o mais importante é entender que compatibilidade não depende apenas da marca. Por isso, a plataforma não fica limitada a uma lista fechada de fabricantes. Se o equipamento atender os requisitos técnicos mínimos, ele pode ser homologado. Isso significa que, na maioria dos casos, é possível aproveitar o parque instalado sem precisar substituir grande parte dos equipamentos. No fim das contas, compatibilidade com VMS em nuvem não é sobre marca, é sobre protocolos de transmissão, compressão de vídeo e infraestrutura de rede. E quando isso é avaliado corretamente, a migração para um VMS em nuvem deixa de ser uma ruptura tecnológica e passa a ser uma evolução da operação. Se você quer descobrir se o seu parque de câmeras já está pronto para operar em nuvem, entender qual método de integração faz mais sentido para a sua infraestrutura ou evitar gargalos técnicos na migração, fale agora com a equipe da Monuvem.